Good morning. What's up, guys? How are you? How was the weekend? What did you do on the weekend? Hope you watched some series. Did you watch La Casa de Papel? Well, my weekend was good. I rested, I slept, I cleaned my home, and I watched some series on TV too. Well, guys, today we start another week having distant classes. Hope you like it. You know, I am not a professional, I am away from that, but the show must go on. Ok, galerinha, como foi o fim de semana de vocês? O que vocês fizeram? Fizeram como eu? Dormiram? Descansaram? Relaxaram? Assistiram séries na TV? Assistiram La Casa de Papel? Vocês gostaram? Bem, mais uma semana que a gente está online. Infelizmente a gente precisa continuar assim, né? É necessário esse isolamento social para um bem maior, né? Para nossa saúde, para a saúde geral da nossa família e de nós mesmos, não é mesmo? Mas the show must continue, the show must go on. O show precisa continuar. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque ao longo dessas semanas, a gente tem feito algumas atividades e algumas pessoas têm tido algumas dificuldades em relação ao uso do Simple Past. E como é um tema que a gente iniciou anteriormente, eu vou dar continuidade, eu vou falar sobre ele nesta aula, ok? Vou fazer uma breve explicação do passado e aí, ao longo das nossas próximas aulas, enquanto a gente estiver fazendo exercícios, a gente vai checando se vocês entenderam, se vocês têm dificuldade ainda ou não. Estou aqui, vocês podem me contatar, mandem mensagens ou mandem e-mail, continuem fazendo os exercícios, continuem fazendo as atividades, ok? Eu vou fazer uma explicação para vocês, já preparei a minha lousa e a gente já vai falar sobre esse tema, ok? Well, the topic is the simple past tense. We start with the verb to be. The verb to be, as you remember, como vocês se lembram, são essas três palavrinhas pequenininhas aqui. Am, is, are. I am, eu sou. Or, eu estou. She is, ela é ou ela está. You are, você é ou você está. We are, nós somos ou nós estamos. Ok? So, I am, he, she, it, is. You, we, and they are. In the past, was and were. So, I am, I was. She is, she was. We are, we were. It is, it was. You are, you were. They are, they were. So, was and were are the forms of to be in past. Okay? Example, I was happy yesterday. Were you happy yesterday? You weren't happy yesterday. So, guys, I was happy yesterday. Eu estava feliz ontem. Were you happy yesterday? Você estava feliz ontem? You weren't happy yesterday. Você não estava feliz ontem. Portanto, quando a gente usa o verbo to be nas formas afirmativa, interrogativa e negativa,
A única coisa que muda é a ordem. O verbo to be vem sempre na forma afirmativa após o sujeito, né? Após o personal pronoun. E para fazer uma pergunta, ele sempre inicia a frase. So, were you, he, was she, was he, were they happy yesterday? E na forma negativa, você vai usar weren't or were not. No caso de he wasn't happy, ele não estava feliz, você também pode dizer he was not happy. Portanto, o verbo to be am or o verbo to be was, por exemplo, no passado, a única coisa que muda nas formas afirmativa, interrogativa e negativa é a ordem, ok? Para usar o passado, a gente precisa saber quando as coisas aconteceram. Para a gente saber quando as coisas aconteceram, a gente sempre vai prestar atenção na time reference. O que é uma time reference? É uma referência de tempo. Como em português a gente fala ontem, ontem à noite, semana passada, quando eu era criança, há 2 dias. Por exemplo, em inglês, a gente também se refere ao passado usando essas expressões. Yesterday, ontem, last night, ontem à noite, last week, semana passada, last month, mês passado, and ago. Ago significa atrás, né? Há 2 dias ou 2 dias atrás. Aqui nós temos os verbos regulares, que são aqueles que quando você usa no passado, você apenas acrescenta, você apenas add ed, acrescenta o ed. No caso do verbo like, ele já termina em e, você apenas acrescenta o d, ok? Aqui na lousa vocês têm alguns exemplos já nas formas afirmativa, interrogativa e negativa. Vamos lá. I watched TV series last week. Afirmative. Eu assisti séries de TV semana passada. Did you watch TV series last week? Você assistiu séries de TV semana passada? I didn't watch TV series last week. Eu não assisti séries de TV semana passada. Quando a gente usa os verbos de ação, né, os verbos comuns em inglês, e a gente vai fazer uma pergunta, a gente vai usar o auxiliar did no começo da frase interrogativa. Nós precisamos usar o did porque ele é o passado do auxiliar que a gente estudou no Simple Present, que é o do ou o does, né? Do you like pizza? Do you go to school every day? Does she work here? Quando a gente vai para o passado, o auxiliar do e o auxiliar does se transformam em um só, que é o did. So, did you watch TV last night? Did you eat pizza last weekend? Did you stay home on the weekend? Did you wash your hands? So, that's a question. Além de mudar a nossa entonação de voz, vai mudar também a estrutura, que a gente vai passar a usar o auxiliar did. E para negar, I didn't watch TV, I didn't sleep early, I didn't eat pizza, or I didn't like the series I watched. So, vocês têm aqui os verbos regulares na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Aqui vocês têm alguns outros exemplos parecidos com aqueles que eu deixei para vocês na lousa, né, enquanto a gente estava tendo aulas. Example, kiss, travel, play and cry. Todos esses verbos são regulares. Agora a gente vai falar sobre pronúncia, guys. Não é porque a gente coloca ed que a gente vai dizer kissed, ou traveled,
ou played, ou cried. Vocês acham que soa legal se a gente falar I traveled last week? Or I played video games yesterday? Okay, so talking about ED pronunciation, I separated some verbs for you, like kiss, work, open, call, win, want, and need. All these verbs are regular, okay? All these verbs finish in ED. But as I said before, you don't say, for example, kissed, or worked, or opened, or called. Please don't say that, okay? When you talk about these verbs, the pronunciation sometimes sounds like T, D or ID. Então vamos lá. Como eu falei anteriormente a respeito de pronúncia, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como os verbos que terminam em D são pronunciados no passado. Então vamos lá. Mesmo que você acrescente ED a esses verbos, quando você pronuncia, você não pode dizer ed. Algumas vezes eles vão soar como se fosse um T no final, ou D, ou ID, ou ed, né? Esse aqui, ed. Portanto, o verbo kiss e o verbo work, for example, no passado você escreve desse jeito, mas a pronúncia é como se fosse kissed or worked. Kiss, kissed. Work, worked. No caso de open and call, você tem opened and called. And, no caso de want and need, você tem wanted and needed. Portanto, vocês têm aqui representados as 3 maneiras de se pronunciar o ED no passado. E como é que você vai saber que, por exemplo, aqui ele tem som de T, aqui ele tem som de D e aqui ele tem som de id ou id? Depende de como esses verbos terminam. Geralmente os verbos que terminam em S, CH, SH, K, P, você vai acrescentar à pronúncia o som de T. Kissed, worked, stopped. No caso dos verbos que terminam em N, em L, em M, em Z ou em B, por exemplo, você acrescenta na pronúncia um som de D, like opened, called, traveled, used, and etc. No caso de want e need, wanted and needed, toda vez que os verbos terminarem em T ou D, o som no passado vai ser como id, wanted, visited, needed. So, this is the end of our class. Hope you liked, hope you understood. We can check if you understood with the exercises, yeah? So, check your exercises, continue doing the exercises, and if you have questions, if you have problems to do, please contact me, text me on WhatsApp or send me emails, okay? Good luck, class. See you. Bye-bye.